Bom dia, queridos, queridas irmãs, bom dia. Estamos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor mais um dia, nessa certeza que nós temos de que é o Senhor que nos fez, é o Senhor que nos mantém, nos preserva, é o Senhor que cuida de cada um de nós. Nós não temos nenhuma dúvida disso. Quero compartilhar com você Hebreus capítulo 11, versículo de 23 a 29. Vamos compartilhar a história de Moisés, que está na galeria dos heróis da fé, e nós vamos aprender algumas coisas aqui com esse grande líder de Israel, esse grande homem de Deus, Moisés. Ele tem muito a nos ensinar nesses tempos em que nós estamos vivendo. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, e também não ficara amedrontado pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de tudo. Queridos, nós estamos vivendo esse tempo de isolamento, de pandemia, e é um tempo de muitos sentimentos contraditórios. Tem muita gente de fé, tem muita gente com esperança, tem muita gente vendo o amanhã, contemplando o amanhã, mas também tem muita gente amedrontada, tem muita gente com medo, tem muita gente sem conseguir até dormir. E esse momento é um momento para a gente exercitar a fé. É um momento para a gente colocar em prática a nossa fé. Não essa fé comum que todos têm, mas essa fé que o Senhor colocou no nosso coração, essa fé que se compromete, essa fé que não se acovarda, essa fé que tem implicações na formação das decisões do nosso coração, essa fé que faz a gente acreditar que o amanhã será bem melhor, esta fé que faz a gente ver o invisível, que faz a gente ver aquilo que ainda está por vir, esta fé que nos faz acreditar que os tesouros que o Senhor nos prometeu, os galardões, são muito mais importantes do que os prazeres transitórios desse mundo. Por isso mesmo nós não nos iludimos com este mundo. Nós precisamos de uma fé que Moisés teve, a mesma fé que Moisés teve. E é interessante que Moisés já nasceu perseguido. Moisés já nasceu decretado que ele teria que morrer, porque Faraó decretou que todas as crianças do sexo masculino teriam que morrer. O texto diz que ele, nascido, foi ocultado por 3 meses. Nós conhecemos a história. Não podendo mais ocultar, a mãe colocou no cesto de junco e estrategicamente o fez descer no rio, para que a filha de Faraó, quando ia se banhar no rio Nilo, pudesse ver aquele cesto, se interessar, e ela estrategicamente pensou tudo. E a filha de Faraó encontrou, por providência divina, Moisés. E Moisés foi levado para o palácio, mas estrategicamente também
a serva da filha de Faraó, sabendo também que estava envolvido nesse mesmo processo, disse que tinha alguém, uma ama de leite, que poderia criar o menino. E essa ama de leite era a própria mãe. Por providência, Moisés foi criado pela sua própria mãe. Depois foi já grande, crescido, foi levado para o palácio. Mas esse processo, esse tempo que Moisés ficou com seus pais foi suficiente para que os seus pais pudessem lhe dar uma educação, pudessem lhe dar uma formação de fé, pudesse inculcar no seu coração as histórias e a esperança do Messias, a esperança da vinda de Cristo que eles esperavam, da vinda de um Messias. Porque o texto diz que ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas. Ele já, de alguma forma, ele já sabia que haveria de vir aquele que esmagaria a cabeça da serpente, um Salvador. Então, Moisés teve toda uma formação e por isso foi fundamental no momento difícil, no momento de crise, no momento em que ele precisa tomar uma decisão, ele tomar a decisão, uma decisão pela fé, uma decisão comprometida com os valores que ele aprendeu do seu povo. Uma decisão que levou em conta a história da criação, a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Uma história que ele sabia que estava sendo construída pela mão de Deus. Ele era parte dessa história. Ele tinha esperança. E ele tinha percepção de que Cristo era suficiente. E ele sabia pouco de Cristo. Nós sabemos muito mais do que ele, mas o pouco que ele sabia foi suficiente para ele tomar uma decisão. Eu quero trazer algumas lições para nós nesta manhã. Em primeiro lugar, que você, pai, você, mãe, ensine o seu filho no caminho que ele deve andar. Dê raízes espirituais para os seus filhos. Moisés tinha raízes espirituais fortes. Portanto, é muito importante a formação, a base. Esses primeiros anos de vida são fundamentais na vida de uma criança. Portanto, não desista e não abra mão de ensiná-los, de formá-los, de inculcar a palavra do Senhor, de mostrar para eles os valores cristãos, a história dos heróis da fé, a história de Cristo, aquele que veio ao mundo como propiciação pelos nossos pecados, aquele que veio para nos redimir, aquele que nos amou de tal maneira que se entregou por nós naquela cruz. É fundamental para nós, pais, ter a responsabilidade de dar essas raízes para os nossos filhos, porque chegará o dia em que eles vão encarar esse mundo, chegará o dia em que eles vão estar diante de grandes desafios, de grandes perigos, e eles precisarão tomar decisões como Moisés tomou. Portanto, ensine a criança no caminho que deve andar. Portanto, não abra mão, não abra mão. Continue inculcando a palavra, dando raízes ao coração do seu filho. Portanto, invista na formação dele. Moisés teve uma formação privilegiada, não só de fé, mas também na área cultural, mas a formação que ele teve pelos seus pais foi muito mais relevante do que a formação cultural que ele teve no Egito. A segunda coisa importante que a gente percebe nesse texto é que nós vamos ser convidados a tomar decisões. Nós precisamos tomar decisões baseado nessa fé que nós temos, baseado nos nossos valores. O texto diz que ele preferiu ser maltratado. Versículo 24. Quando já homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então todos nós, irmãos, todos nós estamos todos os dias decidindo algo, tomando decisões, optando por algo.
dizendo sim para alguma coisa e não para outra coisa. E essencialmente escolher os caminhos que agradam ao Senhor, essencialmente escolher aquilo que tem implicações para a eternidade. É fundamental honrar o Senhor e rejeitar os prazeres transitórios deste mundo. Então, é muito complicado nesse mundo hedonista, onde as pessoas só pensam no imediatismo, no aqui e agora, as pessoas ouvirem essa palavra. Mas a fé nos faz ver o invisível, nos faz ver para além dessa vida. Ele via o invisível. Portanto, para nós, nada mais importante, queridos, nessa vida do que amar o Senhor, do que colocar o Senhor no nosso coração, do que colocar o Senhor como o Senhor da nossa vida. Quem é? Qual é o seu tesouro? O que está no seu coração, meu irmão? O que lhe move nessa vida? Para onde você está indo? Quais são os seus valores? Qual o seu compromisso com o Salvador? Qual o seu compromisso com o Salvador? Importantíssimo que você mantenha no seu coração a sua fé, o seu compromisso, a sua base de valores, para que na hora que você for chamado a tomar uma decisão, você possa optar, você possa decidir por Cristo, decidir pelo reino de Deus, decidir pela palavra, decidir por aquilo que é certo, decidir por aquilo que o Senhor colocou no seu coração como verdadeiro. Então Moisés, ele preferiu o opróbrio de Cristo, preferiu a vergonha da cruz, preferiu pensar no seu povo, nas verdades que guiavam o seu povo, do que desfrutar, do que ser filho da filha de Faraó, em outras palavras, do que ser herdeiro do trono. Ele preferiu o deserto. Vocês sabem da história que um dia ele vendo um irmão sendo maltratado, um egípcio maltratando, os egípcios maltratando, aí o povo de Israel, que era escravo do Egito, ele pegou o Egito, brigou com o Egito, o matou, o enterrou, mas alguém o viu e o denunciou. E a verdade é que ele estava sendo caçado, ele ia ser morto, e o texto diz que ele fugiu para o deserto, enfrentou o deserto, e depois o Senhor o colocou de volta para ele libertar o seu povo. Deus tinha um plano na vida de Moisés. Deus tinha um plano, por isso que o Senhor o usa de forma tão especial nesse contexto. Busque recompensas eternas. Então tenha raízes, tome as decisões por Cristo e busque recompensas eternas. O texto diz que ele, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplou o galardão. Tudo aqui passará, queridos. Tudo, o mundo passa, é a sua concupiscência. A Bíblia diz isso, tudo passará. Tudo que fizermos aqui terá um reflexo na eternidade, mas se nós escolhermos o mundo, escolhermos os tesouros passageiros, nós passaremos juntos com esse tesouro. Por isso que em Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 3, diz que se você já ressuscitou com Cristo, pense nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando Cristo vier, então também a nossa vida será manifesta. A nossa vida está escondida em Cristo, nosso viver é Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo. E a vida que eu vivo aqui agora, vivo na fé do Filho de Deus. Portanto, queridos, nós precisamos de uma forma comprometida, de uma forma corajosa, dizer não para aquilo que nos seduz nesse mundo, para aquilo que é passageiro e efêmero, e pensar na recompensa dos galardões.
Por isso que Jesus disse: todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Mas todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Todos nós iremos enfrentar a morte e todos nós iremos enfrentar a eternidade. Chegará o dia para todos. E a pergunta que o Senhor fez num certo momento para um homem que estava preocupado com as coisas daqui dessa vida e pedindo que o Senhor o colocasse como repartidor de herança, Jesus conta a história e no final ele diz: e o que tu tem preparado, para quem será? Para quem que você está vivendo? Portanto, tudo passa rapidamente, tudo passa. Portanto, viva na perspectiva da eternidade. Deixe um legado na sua vida. Deixe um legado nessa vida, um legado de fé. Acenda uma luz para a próxima geração, se possível, como Moisés fez. Tenha coragem de dizer sim para os valores eternos. Obedeça e realize algo em comum. O texto diz que Moisés obedeceu, foi fiel e abandonou o Egito. Abandonou o Egito. Permaneceu firme diante da cólera do rei. As decisões de Moisés foram firmes. Obedeça. Mesmo sofrendo preconceitos, mesmo sofrendo rejeições, tenha coragem. Tenha coragem. Ele celebrou a Páscoa. E essa Páscoa aqui foi quando ele voltou para o Egito. Era a última praga. Ele realizou algo grandioso no Egito. Libertou o seu povo. A Páscoa é a saída, é a libertação. Quando perseguido no Mar Vermelho, o Senhor abre o Mar Vermelho, ele passa a pé enxuto. Todos os egípcios são precipitados, aqueles que vinham atrás deles, do povo de Deus. Moisés realizou algo grande, ficou na história, porque tomou a decisão certa. Porque ele escolheu o reino de Deus, porque ele escolheu pela fé obedecer. Ele está na galeria dos heróis da fé. Obedecer é contra a nossa natureza. Nós preferimos o comodismo, nós preferimos os prazeres. Nós preferimos as decisões mais fáceis, os caminhos mais fáceis. Nós preferimos, muitas vezes, os tesouros desse mundo passageiros. Mas eu quero dizer para você, eu quero que você pense como Moisés. Veja o invisível. Não ande pelo que você vê, não ande pela circunstância, não ande só pelo aqui e agora. Seja firme, vendo o invisível, como quem vê o invisível. Deus pode contar com você para lhe usar, para tomar a sua vida em suas mãos e usar você nesse tempo, nessa geração. O que você está fazendo com a sua vida? Para quem você está vivendo? Para onde você está indo? A vida de Moisés não foi fácil. A vida de Moisés, desde o seu nascimento, foi marcada por perseguições, por sofrimentos. Mas ele tinha fé. Ele via o invisível. Este é o diferencial. Deus está conosco como esteve com Moisés. Ele nos usará e fará algo grandioso através de nossas vidas. Ele não prometeu dias sem dor. Ele não prometeu riso sem sofrimento, sol sem escuridão. Mas ele prometeu força para o seu dia, conforto para as suas lágrimas e luz para o seu caminho. Entregue sua vida a Cristo. Decida servi-lo com convicção firme e ande na certeza das recompensas eternas. Que Deus nos ajude. Um forte abraço. Que Deus lhe ajude a andar pela fé. Um abraço.